Tem jeito não. Mas é assim mesmo, o que é que eu vou fazer? Vou Tá pedir certo, desculpa. tá certo. Já está ao vivo, professora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Começamos hoje mais uma transmissão ao vivo do Cinti Piauí. É a nossa 11ª live. Nessa live nós vamos debater o Fundeb, principalmente, né? A importância da aprovação do Fundeb permanente, mais robusto, e fazendo também, claro, um apanhado, integrando a questão do Fundeb com a questão do Fundef, com a questão dos precatórios do Fundef aqui no Piauí. E para esse debate nós contamos hoje com a participação da presidente do Cinti Piauí, a professora Paulina Almeida, o presidente da CUT Piauí, da Central Única dos Trabalhadores do Piauí, Paulo Bezerra, e com o secretário, o diretor do SINT, Fábio Matos, que também é secretário executivo nacional da CTB e vai nos acompanhar daqui a pouco. O Fundeb, todos sabem da importância do Fundeb, da dinâmica que está ocorrendo agora no plenário. É uma votação difícil, ainda mais no cenário de pandemia, num contexto no qual o regime parlamentar está prejudicado pelas eleições municipais, pelo adiamento. Tem uma série de contrapontos aí, mas que a classe trabalhadora, os trabalhadores em educação e as entidades que representam os trabalhadores e as trabalhadoras em educação estão ativos, estão em cima. A campanha pela votação do Fundeb permanente continua firme, continua forte, e sobre esses aspectos é que nós conversaremos com os nossos convidados, começando com a presidente do Cinti Piauí, professora Paulina Almeida. Boa tarde, professora Paulina. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os colegas, trabalhadores em educação, professores, professoras, funcionários, a sociedade piauiense, todos que estão aqui a participar dessa live tão importante, que vai tratar do Fundef, do Fundeb, que é uma política de financiamento da educação básica. Então, quero cumprimentar o nosso presidente Paulo Bezerra, presidente da CUT Piauí, quero cumprimentar o professor Fábio Matos, que é dirigente da CTB, mas também é dirigente da Secretaria de Assuntos Educacionais do Cinti Piauí, cumprimentar o Léo, que é da assessoria de comunicação do Cinti, e dizer para todos vocês que essa live é importante, como todas também são, pelo conteúdo que nós iremos apresentar. Então, falar de Fundeb é falar de uma política de financiamento da educação, é falar daquilo que diz respeito à educação pública brasileira. Então, nesses últimos tempos, nós temos feito uma articulação muito grande e debatido em todos os espaços para que o Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é o que está vigente hoje, que a vigência dele é de 2007 e foi estendida até agora, 31 de dezembro de 2020. Nós estamos falando da Lei 11.494, né, que trata do financiamento da educação básica. E dizer para vocês, o Fundeb é um fundo que ele é bem mais inclusivo, diferente do Fundef, que foi o fundo anterior, a Lei 9.424, de 96, que teve vigência 10 anos, até 2006. O Fundef era um fundo de valorização apenas do ensino fundamental e dos profissionais de educação, dos professores, que é diferente agora desse novo fundo. E que esse novo fundo, que é o Fundeb, que é o que tem vigência até hoje, o outro foi extinto, né? E aí foi criado o Fundeb, e o Fundeb vai até 31 de dezembro deste ano. Por isso, a importância do debate, a importância da articulação dos trabalhadores em educação, mas também da sociedade piauiense, no sentido da luta unificada para que todos nós possamos ser contemplados. Como?
Porque se tivermos educação de qualidade no Estado brasileiro, efetivamente teremos educação de qualidade nos estados, no estado do Piauí e em cada município brasileiro. O Fundeb, ele é importante, como o Fundef, trata da valorização dos profissionais de educação, trata da qualidade da educação, trata do financiamento da educação. Então, é por isso que deve ser articulado, deve ser trabalhado. Estava previsto para ser votado na última terça-feira, ontem, mas não foi. O próprio governo federal pediu que ficasse para a próxima semana, dia 20, tendo em vista que o novo ministro que assumiu ou assumirá ainda hoje, o senhor Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, ele precisa ter conhecimento da matéria. Então, nós acreditamos e vamos continuar na luta para que essa matéria não tenha nenhum prejuízo por toda essa semana até a sua provável aprovação na próxima terça-feira. É uma matéria que trata do futuro da educação pública brasileira. Hoje, vocês sabem que o Fundeb, a União faz a sua complementação com apenas 10%, e nós sabemos da deficiência da educação para que os estados, municípios e o DF, os seus gestores, deem conta, tanto da valorização dos profissionais de educação, como também da manutenção e desenvolvimento da própria educação. Então, vocês imaginem se esse fundo não for renovado. Então, precisa ser renovado, nós temos que fazer esse debate onde quer que estejamos, dada a importância da matéria. Se nós sabemos que hoje os trabalhadores em educação, que em muitos estados e municípios, a exemplo aqui do Piauí, a gente às vezes não consegue a valorização que deveria ter, sem pagamento do piso do magistério, sem o reajuste salarial do piso anual, imaginem se esse recurso não for aumentado, se não tiver um aumento. Então, a nossa luta, junto com a CNTE, junto com a CUT Nacional, as CUTs estaduais, é para que esse recurso tenha uma complementação maior da União para cada estado e municípios. E para que também o Fundeb seja de forma permanente, lá descrito dentro da Constituição Federal Cidadã de 88. Essa é a nossa luta, para que ele seja permanente e não uma política que tem que ser renovada a cada 10, 12 anos, mas que ele se torne permanente, constando lá dentro da Constituição Federal Cidadã de 88. E para que a complementação da União seja de 20% no mínimo, porque nós sabemos que o pleito da CNTE e da CUT e das outras centrais sindicais parceiras era de uma média de 40%, mas nós sabemos como está o Congresso Nacional, não está para trabalhadores, então nós não conseguimos essa pauta, mas pelo menos um aumento de 10% para 20% já é algo melhor e que dá para oxigenar mais o dinheiro para ser aplicado na valorização dos profissionais de educação e também na melhoria das escolas públicas brasileiras. Dizer para vocês, esse comentário foi do Fundeb, que é o atual fundo. Agora eu queria falar um pouquinho do Fundef, que foi o fundo anterior ao Fundeb. Então, como eu falei, o Fundef teve vigência de 96 a 2006, e aí, como ele não era inclusivo, porque era um fundo de valorização e desenvolvimento do ensino fundamental, e ele teve essa vigência até 2006 para dar lugar a esse que tem vigência até 31 de dezembro, que é o Fundeb. Então, falar de Fundef, que também foi uma política de Estado, é também falar da valorização dos profissionais de educação. A própria lei do Fundef, bem como a lei do Fundeb, ambos fundos constam lá no bojo da lei
que 60% desse recurso é para a valorização dos professores. Então, todos nós sabemos que aqui no estado do Piauí, e aí eu parabenizo a Procuradoria-Geral do Estado, que conseguiu mérito em uma ação e trouxe para o estado do Piauí 1.652.000.000 há poucos dias. E a nossa luta, por força da lei, é para que o governador do Piauí divida esse dinheiro, faça como diz a lei, entregando os 60% deste recurso para a valorização dos profissionais de educação. Ou seja, que o governador do Piauí faça a subvinculação, porque nós sabemos que hoje ele veio só de forma vinculado para a educação. Mas o governador do Piauí, junto com o secretário de Estado, ele pode fazer a subvinculação, ou seja, botar os 60% para pagamento do magistério e os 40% ficar perfeitamente para a valorização das outras situações da escola, para a melhoria da escola, para a compra de equipamentos das escolas, para a manutenção da própria escola. Então, isso dá perfeitamente. 40% dá para fazer essa outra parte. Os 60%, como eu disse, repito, por força da lei, o governador do estado do Piauí, o senhor Wellington Dias, deverá dialogar com o Cinti e pagar em forma de abono esses 60% para os profissionais de educação. Essa é a exigência do Cinti Piauí, que não é apenas algo falado pelo Cinti, mas nós estamos cobrando o que diz a lei do Fundeb. Tão igual o que diz a lei do Fundeb, não é? Que 60% é para a valorização dos seus profissionais. Então, essa é a luta do Cinti. Nós continuaremos vigilantes, porque sabemos que esse ganho do precatório do Fundef por parte do Estado do Piauí, tudo isso é uma conjuntura de luta que já vem de 4 a 5 anos atrás. Isso não caiu de paraquedas. Graças à luta da CNTE, junto com os seus sindicatos filiados, graças à luta da Central Única dos Trabalhadores, que a gente já vem fazendo essa discussão, e graças a Deus, o estado do Piauí foi um estado que já obteve êxito, e muitos outros municípios também, que muitos outros municípios conseguiram abocanhar esse dinheiro, e muitos deles fizeram negociação, fizeram a partilha com os seus profissionais de educação. Então, a nossa luta é pela qualidade da educação, sim. Nós não estamos aqui dizendo que esse dinheiro não é bem-vindo. Ele é muito bem-vindo. E nós agradecemos a Procuradoria-Geral do Estado por ter conseguido êxito. Agora, é bem verdade que a Procuradoria-Geral do Estado precisa orientar o governador, precisa orientar o secretário de Educação, que faça a partilha, que obedeça a lei. É claro que a orientação do Tribunal de Contas da União é uma orientação, mas essa partilha ela pode ser feita de forma judicial. E eu quero adiantar, o Cinti Piauí tem uma ação jurídica com essa pauta. E, nesse momento, também nós estamos buscando uma audiência com o governador do estado para que, juntos, nós possamos dialogar sobre essa pauta. O Cinti Piauí preserva a questão do diálogo. E a nossa luta é principalmente pela melhoria e qualidade da educação pública. Então, são essas as nossas considerações nesse momento. Obrigado, professora Paulina. Eu vou inverter um pouco a ordem, eu acho que o Paulo teve algum problema no sistema dele, e passo a palavra para... Não, Léo.
Sem problemas. Sem problema, melhor ainda, Paulo, tranquilo. Olha só, eu vou passar então a palavra agora para o Paulo Bezerra, presidente da CUT, para que ele aborde como a Central Única dos Trabalhadores percebe essa dinâmica da aprovação do Fundeb e como interrelaciona isso com a questão nacional, né? A questão mais ampla da política econômica brasileira e que, dentro do sentido, no sentido da nota que a CUT Nacional lançou no início desse mês, fortalecendo a luta pelo Fundeb permanente e mais robusto. Com a palavra, Paulo, fica à vontade. Boa tarde, Paulina, boa tarde, professor Fábio, boa tarde, Léo, boa tarde aos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nessa live. Eu tive a oportunidade de acompanhar em algumas oportunidades e achei interessante os debates que foram feitos pelo Cinti em momentos anteriores. Hoje eu agradeço pelo convite, aqui representando a nossa CUT no Estado, e eu tenho observado a nossa campanha, a recente campanha que a gente está acompanhando nos estados, que é a Prova Fundeb. Temos aí muitos materiais apresentados pelos ASCUT dos estados que vão direto a um diálogo direto com os parlamentares no Congresso Nacional. Eu estive acompanhando um material aqui do Ceará, muito importante, nós estamos produzindo o nosso aqui, falei com o nosso secretário de comunicação, que nós vamos produzir vídeos, áudios, para fazer essa campanha. E aqui ela pode se tornar um pouco até mais eficiente, levando em conta que o nosso número de parlamentares é bem menor, né? Nós só somos 10 parlamentares na Câmara Federal e 3 parlamentares no Senado Federal, é isso. Então, se torna mais fácil. O que diremos a respeito? Eu acho importante o que a gente tem colocado, que diz respeito a uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional, melhor dizendo. Porque essa política tem que ser uma política de Estado, não é uma política de governo. Sabemos que o Fundef durou até aí 10 anos, esse aqui já vai com o seu, desde 2006 para cá, né? Estamos também com 14 anos, mas ela ainda é uma política de governo, tem prazo e validade, e para nós precisa estar uma emenda na Constituição para se tornar efetiva. Algo interessante que tem colocado é a respeito dos números, o financiamento, o Fundeb, financiamento da educação para estados e municípios, e o que foi colocado na questão da participação da União no financiamento desse projeto. É irrisório, 10%, é muito pouco o que tem sido colocado. E veja só, os recursos de impostos que a União arrecada são 70%. A União fica com 70% da arrecadação de todos os impostos produzidos e arrecadados no país, quem fica é a União Federal. Apenas 30% são divididos entre Estado e município. E quando se tem uma política tão abrangente, importante para o desenvolvimento educacional do país, aí veja a participação da União ainda é menor. É algo que tem que ser levado em consideração, tem que ser objeto de discussão dentro do Congresso Nacional, a nossa central sindical e a nossa CNTE, as centrais que se alinham nesse projeto, precisam estar atentos para isso, porque vê o que se discute na questão do percentual para financiamento. Uma política que tem que ser administrada pelo Fundeb, ela tem que ter a participação das entidades que representam as classes em todos os estados e municípios. Eu defendo também que, para ter uma educação eficiente, precisa da participação das entidades sindicais, a participação dos professores, a participação dos trabalhadores em educação precisa estar presente dentro dela. Então, eu não vejo uma necessidade de estar esperando o ministro se empossar para ser votado. Aqui já ficou um pouco incompreensível adiar essa votação, que estava agendada para ontem, porque o atual ministro não foi empossado. Porque eu tenho preocupação, não conheço o ministro que está chegando, eu acho que nem nós não conhecemos o ministro, ninguém sabe o perfil dele e qual é a visão dele para a educação pública no Brasil, sabendo de que
esse fundo, ele financia mais de 90% da educação no nosso país. A educação pública em torno de 93%. Então, se nós temos aí apenas 7% de educação privada, ninguém sabe que política é que esse ministro vai trazer, qual é a proposta que ele tem para a educação do nosso país. Eu acho preocupante. Não vejo que ele tenha a possibilidade de mudar o comportamento do Congresso Nacional sobre a votação da PEC, mas o modelo de política é preocupante. Nós temos observado o que o governo tem apresentado na política da saúde. Nós estamos aí passando de 2 meses com um ministro interino, um ministério que já está no 4º ministro, e ainda não trouxe uma política definitiva para o combate, inclusive à pandemia. Nós não podemos deixar de colocar esse ponto em discussão também em nossos espaços, porque estamos vivendo um momento crítico da saúde, né, no nosso país, aliás, no mundo, e aqui no Piauí a gente vê que os números estão numa estabilidade em alta, e essa estabilidade em alta é preocupante. Vejamos também que o governo tem apresentado um protocolo de retorno às atividades, inclusive eu queria informar de que a nossa ação, ela teve uma dificuldade muito grande para ser formalizada, mas nós estamos dando andamento e provavelmente a gente vai trazer uma surpresa desagradável para o governo do Estado, que está apresentando protocolo de retorno para os próximos dias, e isso vem totalmente na contramão do que está sendo apresentado os números, né? Nós temos aí um índice de contaminação acima de 1.000 pessoas, nós temos aí uma mortalidade que está entre 20 a 30 e alguma coisa de óbitos diário, então isso é uma estabilização em alta. Para nós, significa dizer de que não melhorou coisa alguma. Por isso é que a gente tem que traz uma preocupação quando se trata da posse do novo ministro, essa preocupação que a política que ele tem para a educação. Nós já estamos vendo, nesse ano e meio de governo, do atual governo, a política para a educação, ela traz um retrocesso absurdo. A educação federal é algo que a gente tem combatido o tempo todo, esse modelo de política que ele está trazendo para a educação federal, a educação pública federal. As universidades sofreram um ataque absurdo no último ano, e esses ataques continuam quando se trata de financiamento, quando se trata de verbas, e também o que a gente não pode esquecer é a intervenção do Estado na condução política das universidades. Isso aí é algo bem grave, é preocupante. Nós tivemos uma proposta que foi, enfim, rechaçada, mas foi preocupante, quando a nomeação de reitores que encerrasse o mandato e nomeasse reitores tirando o direito da eleição. Já se trabalhava em algumas universidades a possibilidade de uma eleição virtual, online, e o governo já estava preparando um projeto para nomear interventor, que para nós é intervenção. Então, é preocupante a forma de como esse governo trata a educação. E se na educação federal nós temos problemas assim, por que não se preocupar com a educação inicial, que é algo mais importante, não é isso? É mais importante. Nós precisamos ver que na fundação, no início, que a gente tem que ter uma educação formada para o desenvolvimento do estudante, do cidadão e da cidadã. Precisamos ter uma preparação inicial muito boa. E o Estado do Piauí precisa estar preparado para isso. Eu estive ouvindo muito bem, professora Paulina, essa questão do Fundef, o financiamento, que é, inclusive, do projeto, né, do fundo anterior, que chegou esse recurso de 1.652 milhões. Eu acredito que não basta a ação judicial. Eu acredito que se a gente manter um diálogo, afinal de contas, esse recurso veio oriundo do objeto da luta, não foi o governo que ganhou. O governo não recebeu um presente da educação, não recebeu 1.600 e poucos milhões de reais de presente ou de investimento do governo federal na educação do Estado do Piauí.
Está claro, né? Foi fruto da luta. Vocês conquistaram, a educação conquistou esse recurso, e esse recurso tem carimbo. Tem carimbo. E o percentual que é destinado à valorização dos trabalhadores da educação, a gente não pode abrir mão. Nós estamos realmente com uma agenda, e se ela se confirmar, talvez amanhã mesmo, nos próximos dias, a gente tenha um diálogo direto, e eu espero que seja presencial, com o governo do Estado, para a gente debater esse tema. Também discutir a questão do reajuste que foram objeto da nossa greve. Nós temos que colocar isso em pauta também. Vamos trazer isso. Nós temos um problema, nossa greve não acabou. A pandemia acabou com a nossa greve, ela adiou nossa greve. Adiou o retorno às atividades da educação e de todas as atividades. Mas nós precisamos colocar isso em pauta também. O que aconteceu, por que os aposentados não receberam seu percentual, por que o reajuste desse ano não foi discutido para o piso. Então, nós temos pautas que tem que ser discutida, e acredito que a gente possa ter essa resposta ainda no decorrer desse mês. Uma preocupação também que nós temos aqui na CUT é sobre o distanciamento. Nós não estamos com a liberdade de estar bem próximo do Congresso Nacional. A gente sabe muito bem que essa luta no corpo a corpo era mais eficiente. Nós não temos como chegar no Congresso, porque o debate e as votações estão acontecendo virtual. Até que está sendo algo inédito pela velocidade do andamento das coisas, mas essa velocidade só diz respeito à aprovação das medidas provisórias apresentadas pelo governo Bolsonaro. Isso está sendo uma rapidez absurda. É surpreendente como eles estão aprovando aí, como o prolongamento dos contratos, de suspensão de contrato para trabalhadores. Eles estão aprovando uma nova lei trabalhista em cima das medidas provisórias apresentadas pelo governo, que é preocupante, porque muitas propostas dentro dessas medidas provisórias foi o que eles tentaram implementar antes da pandemia. Agora, por se tratar de uma situação emergencial, vai ser aprovada por um período específico, período X. E o que preocupa, viu, pessoal, é uma preocupação que nós da CUT estamos tendo, preocupação de que essas medidas provisórias, em serem aprovadas, ela possa ter a continuidade e ser política definitiva, porque eles não conseguiram mudar alguns artigos da lei que retira direito, como agora se trata a última medida provisória, que se trata dos contratos de trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele foi claro na sua entrevista, estamos acompanhando aí, ele foi muito claro, quando está legalizando o trabalho por hora, o pagamento por hora trabalhada. É uma preocupação grande. Por que eu estou falando disso nessa live? É porque é algo bem recente, está em debate nesse momento, essa proposta do ministro Paulo Guedes, de o trabalho ser pago por hora, trabalho por hora, os contratos ser contratos assinados por hora de trabalho. E daí como é que esse trabalhador vai ter previdência, como é que ele vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter aposentadoria. Então, tudo que é colocado nas medidas provisórias tem sido aprovado com uma rapidez absurda. Por isso eu acho preocupante a gente não ter essa liberdade de estar no corpo a corpo com os deputados e os senadores nesse momento. Então, não significa dizer que nós não temos como abordá-los, como buscar uma intervenção junto a eles, mas também é de forma virtual. Precisamos se dirigir de forma virtual, não tem como a gente conversar pessoalmente com eles. E aí é muito fácil. O político, quando ele recebe a pressão no corpo a corpo, ele consegue se esquivar. Imagina um telefonema, uma mensagem, mas, de qualquer forma, a gente tem que se utilizar do que temos no momento. É esse meio, é essa forma de comunicação, e é dela que nós vamos se utilizar, e é com ela que nós queremos chegar aos nossos telespectadores, ou ouvintes, como seja, né? Aos nossos internautas, digamos assim, né? E aqui no sítio nós temos uma boa audiência. Eu estive acompanhando os números outro dia, vi que 5 mil pessoas vendo. Eu fiquei maravilhado, digo, olha, é muito importante essa comunicação que vocês estão fazendo. Então, veja bem, gente, aqui finalizando essa questão, a importância que nós temos que dar
há um diálogo direto com o governo do Estado nesse momento, porque o recurso do Fundef chegou. É importante que a gente tenha uma proposta definida para chegar até ele, espero que nos próximos dias. Não abrir mão da ação judicial, a ação judicial tem que correr paralelo. A questão do Fundeb, nós vamos defender e continuaremos defendendo que seja uma política de Estado, política permanente, portanto, é uma emenda constitucional, a Constituição vai garantir esse financiamento, que é bem-vindo, para que a gente possa ter, no futuro, em muitos anos, uma educação pública, e ela com qualidade, sem nunca abrir mão da participação dos trabalhadores em educação em nossas instituições no projeto educacional do país. Não é isso, doutor Fábio, Paulina, que são os mestres aqui, né, Léo? São as pessoas que têm que participar. Nós temos que ter a participação no projeto educacional do país, especialmente quando se trata de uma educação inicial, que é o que o CIT defende, a educação básica, pública e a qualidade. E vamos ficar defendendo essa bandeira, é isso. Tá ok. Obrigado, Paulo, pela fala perfeita, concreta aí. E passamos agora a palavra para o secretário de Assuntos Educacionais do CIT Piauí e secretário executivo nacional da CNTB, Fábio Matos. Fábio, suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aí assistindo essa live. Boa tarde à professora Paulina Almeida, nossa presidente, que tem aí com força e engajado na luta e defendendo com unhas e dentes o direito dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Boa tarde, Léo, Maciel, pelo competente trabalho que você vem fazendo na comunicação, juntamente com toda a equipe, que está sempre atrás e ombreado com você. Paulo Bezerra, nosso companheiro, presidente da CUT, da CUT estadual, a nossa central mais expressiva no estado do Piauí, que tem força, e aí estamos aí ombreados junto com a CTB. Mais uma vez, dizer para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que nesse momento em que o Brasil passa por uma situação complexa, veio à tona e, por necessidade de lei, a alteração da lei do Fundeb, que é o financiamento em educação. O financiamento em educação, ele não nasceu e nem não nasceu agora, ele não surgiu ontem ou há algum tempo. A ideia de financiamento da educação é bem mais de um século e, praticamente, ela vai se fortalecer no começo do século de 1900, lá pelos idos de 1930, que nós vamos ter, pela primeira vez, discussões no que vamos colocar na Constituição Federal, na Constituição de 34, mais precisamente, uma lei que vai obrigar o Estado a ter o financiamento para a educação pública. Quando a gente fala em financiamento para a educação, a gente pega um exemplo de uma escola privada. A escola privada, quem financia ela são os próprios alunos que pagam para ter essa escola. Na educação pública, quem paga é o contribuinte. E o contribuinte, ele influencia com tudo aquilo que ele faz, com tudo aquilo que ele move na economia para a educação. Nesse sentido, o Brasil teve diversas políticas de financiamento da educação pública. E, em alguns momentos, o Brasil também não teve política de financiamento da educação. É isso que a gente vai estar discutindo, vai estar dialogando agora à tarde, vamos estar conversando um pouco sobre isso. E, dentro desse aspecto, o que nós temos? Nós temos o Fundef, que foi uma política que foi construída de 95 para cá e foi aprovada em 96, e o Fundeb, que foi uma continuidade dessa política de financiamento da educação. Mas antes dela, o que havia de financiamento da educação? Por que alguns professores e professoras hoje parecem não entender a importância do Fundeb hoje na aplicação da continuidade de uma escola pública de qualidade? Talvez apenas por não compreender a história do Fundeb, a história do Fundef e a história do financiamento público da educação. Se nós não tivermos como financiar a educação pública, nós não teremos sequer estruturas para ministrar nossas aulas. E o Estado que abandona essa ideia, o Estado que larga ou deixa de lado o financiamento da educação, Léo, ele esquece completamente a sua sociedade e abandona os seus cidadãos ao processo de desigualdade social. O Estado brasileiro, ao longo dos 20 anos, tem apostado na desigualdade. 20, 30 anos, a gente vai estender um pouco mais, tem apostado muito na desigualdade. E essa desigualdade, às vezes, chega através de políticas públicas que não veem, que não são políticas de Estado.
A aprovação do Fundeb hoje, doutora Paulina, é uma necessidade, porque transforma o Fundeb numa política de Estado. Qualquer governo que entrar ou sair, ele não vai poder mexer como eles vêm mexendo ou como eles fazem na atual conjuntura. Então, o financiamento da educação básica hoje, que é a evolução de um financiamento da educação fundamental, que foi o Fundef, ele se faz necessário, é obrigatório para que a gente possa ter, sequer, a garantia dos nossos salários. O processo de financiamento, professora Paulina, Léo e aqueles que estão assistindo, os internautas, ele se dá da seguinte forma. Em 1930-32, nós tivemos um grupo dos maiores educadores no estado do Brasil, que ficou conhecido como os pioneiros da educação. Eles defendiam a manutenção de um recurso próprio para financiar a educação. Então, eles apostavam, temos aí Anísio Teixeira, temos outros que estiveram à frente, eles apostavam, Léo, na ideia de que teríamos que ter uma vinculação de 10%. E daí eles criaram, construíram e maturizaram a ideia num dos primeiros congressos da Associação Brasileira de Educadores. Criaram ou deram maturidade à ideia de financiamento de 10% daquilo que era das receitas do Estado brasileiro para a educação, criando a ideia de vinculação de recursos para financiar a educação brasileira. Esse processo culminou com a aplicação na Constituição Federal de 34 de um artigo que obrigava o Estado a ter uma vinculação dos recursos para aplicar na educação pública. O que nós vamos ter, então, daí é uma evolução dessa discussão de vinculação de recursos para isso. Algumas pessoas dizem assim, o Estado, o governo federal vai mandar dinheiro pelo Fundeb para os estados. Bom, nós temos que deixar bem nítido, transparecer isso, para que as pessoas entendam. Não é o governo federal que envia os recursos. O governo federal faz um aporte de 10% para complementação daquilo que está faltando em alguns estados, que os recursos são oriundos dos impostos arrecadados nos estados, que vão ser colocados num fundo, e esse fundo, que hoje é o Fundeb, ele é redistribuído para os estados e municípios de acordo com o seu número de matrículas. Esse valor que é redistribuído, ele é dado para os municípios para fazerem a aplicação na manutenção e desenvolvimento da educação. O que nós temos com o Fundef e com o Fundeb? O Fundef e o Fundeb, na sua construção, que teve aí como grande norteador Barjas Negri, e grande discussor, ele ajudou a construir a política do Fundef, aí eles vão discutir uma outra coisa dentro do processo de financiamento. Nós chamamos de subvinculação de receita. Nós temos a vinculação estatal, que é o arrecadado de todos os impostos para criar um fundo financeiro para financiar a educação, e dentro disso nós vamos ter uma subvinculação de receita para pagar, financiar salários de trabalhadores e trabalhadoras da educação, professores e professoras que estejam na regência de sala de aula. Por que existe essa ideia, grande Léo? Essa ideia surgiu porque, se você pegar um exemplo, no ano de 1996, na cidade de José de Freitas, um professor ou professora ganhavam, em média, R$20. 95, 94, 95, a salário médio de um professor na cidade de José de Freitas era aproximadamente isso. Enquanto que numa cidade como a capital, como Goiânia, capital do estado de Goiás, o salário de um professor era, em média, R$2.000, para você ter essa divergência salarial entre os trabalhadores e trabalhadoras que exerciam a mesma função. Nesse sentido, o Fundef vem surgir com essa política de subvinculação de receita para financiar a educação, porque se tem a ideia de que um trabalhador e uma trabalhadora bem remunerado, ele vai ter maiores condições de exercer a sua profissão com mais qualidade, com mais equilíbrio, mantendo-se prioritariamente naquela função que ele está fazendo, dando qualidade ao exercício de sua função. Nesse sentido, foi que a política de subvinculação de receita, que hoje nós temos dentro do Fundeb, ela tem que ser mantida, tem que ser discutida e tem que ser, de certa forma, até ampliada para nós garantirmos que os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação
possam ter uma remuneração condigna, que não tenham que se matar e se desdobrar muitas vezes em 2, 3 empregos para darem um sustento ou um equilíbrio para as suas famílias. Por esse aspecto é que nós defendemos e construímos essa ideia da participação do Fundeb como política de Estado. Para os trabalhadores que ainda não compreendem a lógica do financiamento, professor Paulo, a gente diz o seguinte: o dinheiro arrecadado dos diversos impostos que são colocados nessa bolsa, nesse que a gente chama de bolsa contábil, que é o Fundo de Educação, ele é tirado dos nossos impostos locais. Esse dinheiro retorna para os estados, que é redistribuído pelo número de vagas de cada sistema educacional, sistema municipais, estaduais, pelo número básico de professores, de alunos que estão matriculados na sua rede, das diversas modalidades. Esse dinheiro, então, é aplicado na manutenção, no desenvolvimento, ele é aplicado de todas as formas e, com a subvinculação, ele é aplicado no pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão exercendo a profissão, que estão em sala de aula. Com isso, a gente dá início, logo mais a gente volta com um pouquinho mais. Tá bom, Léo? Grande abraço. Obrigado, Fábio, pela sua contribuição. Professora Paulina, uma pergunta para a senhora, já direcionada por alguns dos nossos internautas aqui acompanhando a live, se o precatório do Fundef, essa subvinculação, é direcionada só aos professores ou a todos os trabalhadores em educação do Piauí? Olha, nós temos uma ação na justiça, não é? A lei do Fundef, bem como a lei do Fundeb, ela é muito clara, 60% para a valorização do magistério. E a nossa ação impetrada na justiça, que está em ponto de julgamento, mas todos nós sabemos que a justiça tem o seu tempo, não é a professora Paulina que vai dar esse julgamento. Porque se fosse, eu já teria dado o reajuste do piso de 2019, de 2020, em janeiro, no dia 2 de janeiro. E não sou eu, como eu gostaria que fosse eu, porque eu também sou essa pessoa que está sofrendo. Estou sofrendo por não ter reajuste, estou sofrendo por estar também tendo descontos, porque já sou aposentada, o desconto da reforma da Previdência, R$ 413 por mês. Então, eu estou sofrendo, minha gente, junto com toda a categoria. E sabendo da luta que o Sindi Piauí está fazendo. Porque eu estou nessa luta. E espero que cada um que esteja comentando aqui, de forma desfavorável, também esteja na luta. Porque não é uma questão da professora Paulina ou da diretoria do Sindi. Nós estamos fazendo a luta, nós fizemos uma greve, botamos uma ação na justiça, lutamos contra os descontos da Previdência, mas está aí. Falta a unidade da categoria, muitas vezes. Então, quem vai dizer quem são as pessoas beneficiadas para receber os 60% da subvinculação do recurso oriundo do precatório do Fundef? É a justiça. Pela professora Paulina, todos terão direito, porque a nossa luta é também para que entre aí um percentual para os funcionários de escola, tendo em vista que os funcionários de escola são considerados também profissionais de educação, de acordo com a lei 12.014. Eu não sei, não lembro direito se ela é de 2006, 12.014 de 2006. Então, na minha concepção, a lei diz para o magistério, 60% para a valorização do magistério. Mas, de acordo com a luta feita pela CNTE, pela CUT, é que a gente faz a luta para que os funcionários também entrem para receber um percentual também desse dinheiro, tendo em vista que eles também são profissionais e merecem a valorização. Então, não é a professora Paulina que vai dizer. A ação tramita na justiça, mesmo assim, é como o Paulo da CUT falou. Além da ação, nós estamos buscando diálogo com o governo, porque na atualidade, na contemporaneidade,
Não existe mais radicalismo. Não se resolve com radicalismo. Se resolve com ação na justiça e com diálogo. E nós já temos, através da CUT, da CNTE, de diálogo com vários deputados, de diálogo com as forças políticas do estado do Piauí, e especialmente com a diretoria do Síndic, tem uma luz apontando para uma reunião nos próximos dias com o governador. É isso. Tem uma luz apontando. Nós já estamos a postos para que o governador, no momento que ele puder chamar a diretoria do Síndic, nós iremos dialogar. E o que vai afiado na ponta da língua é o que diz a lei do Fundeb. É isso. Então, aqui não tem diretoria dormindo no ponto, não. A nossa ação jurídica não é de ontem, quando o dinheiro chegou aqui no estado do Piauí, não. Faz meses. Desde quando o governador lançou o projeto Educar Piauí, que foi em outubro de 2019. Tão logo em seguida, nós impetramos uma ação na justiça. Agora, vocês têm que entender que a justiça tem o tempo dela. E nesse bojo também, nós iremos debater com o governador sobre o reajuste salarial de 2019 e de 2020. Porque o de 2019, o governador fez uma promessa no período da greve. Nós tivemos uma reunião informal e houve uma promessa. Houve também uma promessa de mandar para votação do presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós queremos dialogar sobre essas duas conversas. Mas se fosse eu, minha gente, eu tenho muita boa vontade, mas vocês sabem que a caneta não está na minha mão. Na minha mão está a força da luta, junto com cada um e cada uma, que eu sei que são resistentes comigo na luta. Então, a mim cabe a luta. E eu estou fazendo essa luta junto com cada um de vocês e junto com a diretoria do Síndic Piauí. Porque o Síndic não é a professora Paulina, não é a diretoria, e somos todos nós juntos. O Síndic é uma sigla, precisa dos trabalhadores para que dê oxigênio, para que dê movimentação a essa sigla. E é isso que a gente tem feito ao longo dos anos. Dizer para vocês também que quando muita gente pergunta aí, Léo, e eu poderia dizer logo sobre a ação dos aposentados. Bom, pode falar, vocês, bom. Síndic Piauí, junto com a CUT, junto com outras centrais sindicais parceiras, a título da CTB e outras, nós estivemos na Assembleia Legislativa. E nós estivemos nas ruas de Teresina, nas ruas de todo o Piauí, fazendo manifestações históricas para que a reforma da Previdência não viesse para o estado do Piauí do jeito que ela está a nível federal. Nós fizemos a luta durante 8 meses, empurrando essa reforma para que não fosse aprovada a nível federal. Foi, e tão logo o governador do Piauí também, junto com os deputados, aprovaram aqui no estado do Piauí. E podem procurar fotografias e textos para ver quem era o sindicato que tinha maior número de pessoas lutadoras lá na Assembleia Legislativa. Busquem as informações, busquem os dados e vocês irão ver que era o Síndic Piauí que estava lá fazendo a luta para que essa reforma não viesse para o estado do Piauí tão perigosa como ela veio. Nós fizemos a luta junto com a CUT, junto com a CTB, junto com outras centrais, junto com a base, com a categoria que estava lá, e estamos aqui na luta, continuamos em luta. Logo em seguida, no mês de abril, quando começou o desconto na folha dos aposentados, então nós já tivemos o testemunho que o governador cumpriu com o que dizia, com o que diz a reforma da Previdência. E nós entramos com a ação imediatamente. A ação está tramitando na Justiça. Agora, é bem verdade, e eu tenho todo o respeito pela Justiça do Piauí, e sei que ela tem seu tempo. Nós estamos aguardando o julgamento da Justiça. Não tem como pular a etapa do julgamento.
Não tem como eu chegar lá, ou qualquer outra pessoa, ou Paulo, ou Fábio, ou qualquer outra pessoa chegar na justiça e pular a etapa do julgamento. Não tem isso, minha gente. Vamos ter consciência, vamos lutar, vamos articular. Nós precisamos de mais unidade. Não é bom estar dizendo certas coisas daquilo que você não tem conhecimento. Quer informações? Vá ao site do Sint Piauí. Vá ver o que é que nós estamos fazendo. E toda quarta-feira nós estamos aqui dando satisfações à nossa categoria e à sociedade piauiense. O Sint Piauí é um livro aberto. E a minha vida também. Certo? A única coisa que eu sei é fazer a luta junto com cada um e cada um. Então, vamos à luta. Eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito no poder da base. Vamos aqui botar nossas insatisfações para que o governador fale com ele também. Fale com os deputados estaduais. Articule com quem você conhece e tem poder para chegar ao governador. Porque eu estou fazendo isso. Estou buscando articulação para que ele atenda a nossa categoria. E estou acreditando que isso vai acontecer nos próximos dias. E tão logo aconteça, nós divulgaremos os resultados. Porque aqui, tudo o que acontece no Sint, o resultado é divulgado. Obrigada, estou à disposição. Continuemos. Obrigado, Paulina. Paulo, ok? Paulo, aproveitando as últimas, final da consideração da professora Paulina, eu queria que você, na medida do possível, fizesse um resgate também dessa luta que a CUT estava envolvida, como sempre está envolvida, lá na Assembleia Legislativa, em dezembro, justamente na luta contra a reforma da Previdência, como está agora também com relação ao Fundeb. Queria que você desse uma palhinha sobre o papel da CUT Piauí nas lutas da educação, na luta dos trabalhadores em educação aqui no Estado. Na verdade, Léo, eu me sinto muito bem à vontade para fazer uma colocação a respeito do histórico dessa luta da reforma da Previdência. Aliás, não apenas do governo que aprovou, mas uma luta que foi enfrentada com o governo que se venceu e nós derrotamos ele naquela oportunidade. Então, foi uma luta nacional em que nós tivemos a possibilidade de externar... Paulo, só uma pequena parte, eu estou me referindo da reforma da Previdência no Piauí, em dezembro do ano passado. Isso, Léo. Eu estou fazendo essa colocação, Léo, exatamente porque essa reforma da Previdência do Estado do Piauí foi fruto da reforma da Previdência Nacional. Okay. E essa luta começou lá, nós enfrentamos lá, a primeira batalha aconteceu no governo Temer. E nós fizemos uma luta conjunta dentro do conjunto das entidades sindicais e a população organizada através de várias entidades, grupos importantes, pessoas que entendiam que naquele momento a reforma da Previdência traria resultados graves para o conjunto dos trabalhadores na hora de aposentar. Foi comprovado. E sabíamos também que essa reforma ia trazer esse resultado e essa batalha para os estados, porque ela foi acondicionada. O governo federal aprovou a reforma da Previdência, e aprovou bem, e a Paulina levantou uma questão importante. Olha só, eu sou um dirigente sindical, mas eu sou uma pessoa comum, sou um trabalhador comum, como todos os trabalhadores. Mas eu tenho responsabilidade como cidadão, como sindicalista, e nós temos que ter nossa responsabilidade como eleitor. O deputado que eu votei, ele recebeu, sim, e eleito foi e recebeu, sim, o meu repúdio quando não atendeu a minha luta, a luta da nossa classe. Porque votou favorável a essa reforma da Previdência do Estado do Piauí. E eu deixei muito claro, me dirigindo pessoalmente e me dirigindo em público, e o nosso repúdio ficou externamente, não apenas em nome da Central, mas eu como cidadão, como eleitor, que é o que a Paulina trouxe aí. Temos todas a obrigação de fazer esse problema. Nós brigamos com o governo Wellington de todos os dias, reclamando da aprovação da Assembleia, mas o nosso deputado eleito votou favorável. E aí?
O cara que foi eleito com o meu voto, votou contra mim e hoje eu estou aposentado e aposentada e pagando a Previdência. Porque o cidadão que eu elegi para me representar votou contra mim. Então, significa dizer que nós temos que chamar a responsabilidade a quem de fato é de direito. Lá dentro da Assembleia Legislativa, a luta foi feita, e o Cinti, aqui reforçando, Léo, o que você me traz, eu resgatei esse históricozinho aqui, porque é importante dizer como se constrói a luta. E o Cinti, eu fico muito à vontade para defender a luta do Cinti. Por quê? Porque eu acompanho no dia a dia. Eu reconheço essa diretoria, a CUT reconhece a luta dessa diretoria. A CUT reconhece a luta dos trabalhadores, que é os que vão à rua. E nunca fugiram. E resultado, gente, ele é lento mesmo. Mas a luta não significa dizer de que nós vamos para a rua e barrar porque nós não estamos com o poder de caneta. O que nós temos que apresentar é a luta. E o Cinti fez, e a CUT fez, e a CNTE fez, e a CTB fez, e as nossas centrais fez no conjunto. Deu prisão, deu sangue. Quem não acompanhou a luta foi feita assim. E muitas pessoas de que estendem uma crítica, e eu respeito a crítica, mas desde que ela seja desleal. Eu não gosto da crítica desleal. Porque, às vezes, quem faz a crítica mais pesada, se dirigindo a um dirigente, exatamente quem não lutou. Porque contribui para o sindicato e acha que nós temos que trazer resultado. Não, nosso resultado é a luta. Temos que fazer a luta. É dentro da luta que a gente busca a conquista. Ok, obrigado, Paulo. Fábio Matos, gente, desculpe, nós acabamos fugindo um pouco da pauta em função de comentários, que como o Paulo Bezerra acabou e a própria professora Paulina acabou de citar, o Cinti, como uma entidade da classe trabalhadora, é democrático. Não se furta a críticas, pelo contrário, porque aí o próprio sindicato e seus dirigentes realizam as suas autocríticas, e a autocrítica da instituição, mas tem que ter um mínimo de honestidade intelectual e um mínimo de comprometimento político com a categoria, que é o que o Cinti sempre defende e tem. Então, eu peço encarecidamente a quem está assistindo, a quem quer fazer seus comentários, que o façam, que façam suas críticas pertinentes, sem problema. Só que tem um mínimo de respeito a si mesmos, como educadores, como profissionais, como trabalhadores. Afinal, a classe trabalhadora é vanguarda, histórica, tem um compromisso de união. E não estamos, muitas vezes, vendo isso. Eu pedi para o Paulo até fugir da pauta para fazer esse resgate em dezembro, porque já tivemos comentários de que o Cinti perdeu tempo, que só agora o Cinti está lutando contra o reajuste dos aposentados. Não é fato, tanto nas redes sociais, como no site, como nos jornais da mídia corporativa, é perceptível, se pode fazer esse resgate. O Cinti e outras entidades aqui do Piauí, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos servidores do Estado, estavam lá juntos, levando spray de pimenta na cara, apanhando, e a luta começou bem antes, sempre começa antes. A luta pelo precatório do Fundef, a assessoria jurídica do Cinti, com a presidente do Cinti, a professora Paulina, há 4 anos estão correndo atrás, não é agora que o governo recebeu. O Cinti não fica dormindo no ponto. Então, feitas essas considerações, eu pergunto para o Fábio. Fábio, até que ponto a aprovação do Fundeb no dia 20, essa discussão do Fundeb no Congresso no dia 20, está inserida num processo de luta política que pode e vai acabar desaguando também nos estados, inclusive no Piauí. Como você vê essa inter-relação? Mais uma vez, Léo, professora Paulina, Paulo, é muito estranho, assim, eu também vou ter que fugir um pouco, Léo, da resposta, mas a gente vai voltar para ela, né? É muito estranho. A minha formação básica é da área de ciências humanas. E se me perguntarem hoje como é que eu vejo o futuro do Brasil, eu digo para você que é completamente desorientador. O cidadão comum, professor Paulo, professora Paulina, o cidadão comum, esse que assiste à TV todos os dias, esse que tem seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu colega, seus vizinhos, esse que tem sua profissão aí sentado, que vai uma vez ou outra, às vezes parece que ele perde um pouco da noção de tempo histórico, não é, Léo? O que é o tempo histórico? O que é o tempo histórico é nós olharmos para uma certa distância de tempo
e percebemos que nada acontece da noite para o dia. A exemplo, professor Paulo, que a reforma da Previdência não foi algo que nasceu da noite para o dia, né? Não foi algo que nasceu de 2, 3 meses, 4 meses. A reforma da Previdência ela é resultado aí de 30, 40 anos de um Estado em que, como o professor Paulo bem disse, os deputados eleitos por esse cidadão mediano, esse cidadão comum, que paga seus impostos, foi lá e, né, votou contra o trabalhador e trabalhadora. Essa reforma da Previdência não foi só, Léo, apenas a reforma da Previdência. Ela é um conjunto. E aí o professor Paulo citou agora há pouco a reforma trabalhista, a reforma da educação. Você tem essas reformas que o Estado brasileiro tem feito e está jogando o cidadão comum para a sarjeta, praticamente, porque ele está desassistido. E a reforma da Previdência ela é resultado desse abandono do Estado e dos políticos e políticas que nós elegemos. Paulo, quando nós estivemos na Assembleia Legislativa lutando contra a reforma da Previdência do Estado do Piauí, que nós tivemos que sair daquele plenário com as pressas, porque a polícia tinha sido acionada para atacar os trabalhadores e trabalhadoras da educação, nós estávamos lá pelos trabalhadores e trabalhadoras, para defender os interesses da classe. E muitas pessoas que nós convocamos em dezembro para estar conosco não foram. E muitos nomes que eu vejo aqui fazendo crítica aqui não estavam lá conosco, não estavam defendendo ou lutando contra a reforma da Previdência do Estado. Isso nos deixa, de certa forma, eu me sinto satisfeito. Por quê? Porque eu vi você, vi Paulina, vi Léo, vi nossa direção, vi a direção da CUT, da CTB, vi a direção da Pública, uma outra central que estava lá, vi os trabalhadores da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, lutando pelos seus interesses contra essa reforma. O Sint não se furtou em momento algum. E não é a primeira vez que a gente vê essa crítica de que parece que o Sint só agora acordou. Gente, o Sint ele está acordado há mais de 50 anos, lutando pela defesa dos interesses dessa categoria. E aí, Léo, quando você me pergunta sobre qual o impacto da aprovação ou não aprovação do Fundeb na segunda-feira, dia 20, a primeira coisa, se não aprovar, nós vamos viver o colapso da educação. O colapso da educação pública no estado do Piauí, no estado brasileiro, nos municípios. Nós vamos viver o colapso, por quê? Porque não tem mais haver financiamento para a educação pública. E essa é uma política de interesse, essa política de não financiamento, é uma política de interesse de uma classe social, de uma classe que domina o país, que manipula os políticos e as políticas, que manipula o Congresso Nacional, que manipula qualquer um que esteja à frente do comando desse Brasil e desse Estado. Nós não temos hoje uma política educacional definida como progressista, que é essa política educacional que está sendo aplicada pelo Estado brasileiro e de cópia que o Piauí tem levado nas costas, como parece que tudo que acontece no federal, o governo do Piauí quer fazer como política educacional, que infelizmente ela não tem interesse em melhorar as condições da sociedade, não tem interesse em melhorar as condições do trabalhador em educação, do cidadão que necessita, do filho do trabalhador que tem que ir escola, haja vista aí você pegar a reforma do ensino médio, que cresceu há 2, 3 anos, ela criou um fosso entre a escola do rico e a escola do pobre, entre a escola do trabalhador e a escola do dono de capital, onde aquele do dono de capital pode aprender de tudo, inclusive a cantar. E nós, trabalhadores, temos que colocar nossos filhos em escolas de operário, onde eles só podem aprender matemática e português, porque eles têm que aprender a apertar botão. E o financiamento da educação, o Fundeb, hoje ele faz esse resgate. Quando você pega hoje o projeto aprovado, o projeto proposto e o relatório da professora Dorinha, que passou aí 3 anos discutindo esse projeto em diversas audiências públicas, você vê o avanço que houve na discussão da política pública educacional. E esse avanço, ela traz vantagens que tem que ser aprovado.
Me deixa preocupado o Congresso parar e barrar uma votação que seria para ontem por conta da ineficácia de um governo que escolheu um ministro. Vamos ser honestos. Se você não consegue escolher aqueles que você pode trabalhar, aqueles que você consegue levar para a pauta para trabalhar, vamos analisar. A gente sabe muito bem quem está por trás das discussões ideológicas do Ministério da Educação. E essas discussões ideológicas, elas passam aí a alavancar e as pessoas não conseguem enxergar além disso. O que nós temos que entender, dia 20, se o projeto do Fundeb não for aprovado, nós vamos crianças sem escola, nós vamos deixar trabalhadores sem receber seu pagamento. Nós temos municípios aqui no Piauí que, se não receberem o repasse do Fundeb, jamais terão condição de manter os seus trabalhadores nas suas redes, porque o município não consegue arrecadar o suficiente para pagar do cofre público municipal o seu sistema municipal de educação. E, se não for aprovado, infelizmente, o caos já vai estar instalado, como já está se instalando. Esse ano, que é um ano atípico, é um ano que, para qualquer tipo de profissão, ele não existe assim, uma visão do que pode acontecer, Paulo. Esse ano para a educação é o pior, de diversos aspectos. Até porque a cesta, que é a arrecadação do Fundeb, ela está aí sendo minimizada a cada dia que passa, quando nós temos uma economia que vai travar e que está travando por conta de uma doença e que não há orientação política para buscar minimizar os danos que vai acontecer para essa sociedade. Uma outra coisa para a gente passar à frente é uma nação que não tem projeto de educação como o nosso país, que não tem projeto de educação. Se tivesse projeto educacional, nós não estaríamos no quarto ministro. Já estamos no quarto, ainda vai assumir hoje. Ia ter um quinto, mas o quinto deixa de assumir. Se nós tivéssemos projeto de educação para o desenvolvimento dessa nação, nós não teríamos financiamento de bancos que está aos trilhões que estão indo para financiar bancos privados. Nós não temos um projeto educacional, sabe por quê? Porque, como Darcy Ribeiro já disse, a falta de projeto é o projeto dessa elite que domina o Brasil. Tá bom? Obrigado, Léo. Obrigado, Fábio. Professora Paulina, eu gostaria que a senhora reforçasse a importância da participação, do engajamento da classe trabalhadora com relação à aprovação do Fundeb no dia 20, né, pressionando mesmo os deputados, e fizesse uma correlação e um resumo, como a senhora fez na última live, em relação a como está o PNE, né, que sempre estão interrelacionados, geralmente. Está ok? Certo. Então, dizer para cada trabalhador, cada trabalhadora, e as pessoas muito aguerridas que estão aqui participando, eu as conheço, né? São aguerridas mesmo, que cada um de nós possamos fazer um vídeo, né? Fazendo a luta pelo novo Fundeb para valer, de forma permanente, lá descrito, né, na Constituição Federal. Isso é importante. Como esse Fundeb para valer? Com mais recursos vindos de complementação da União para estados e municípios, e num percentual pelo menos de 20%, que ainda é irrisório. O nosso pleito, bem no início desse debate, junto com a CUT e a CNTE, seria de 40%. Infelizmente, nós temos um Congresso, de certa forma, conservador e reacionário, nós não conseguimos êxito no Congresso Nacional para que essa pauta fosse bem mais robusta. Então, 20% a gente compreende que já dá para dar um sentido maior, uma melhor valorização à escola, à educação básica do nosso país. Dizer para vocês que na rede estadual são uma média de 236 mil de estudantes, e isso de acordo com os dados da política redistributiva do Fundeb. Então, tem esses dados lá. Então, já pensou se o Estado, se a gente não conseguir aprovar esse fundo tão inclusivo, como nós teremos prejuízo? Se a gente sabe, repito aqui, quais são as dificuldades que nós temos hoje, não é? Com a política de valorização do magistério, com a política de valorização dos outros profissionais, com o sucateamento das escolas,
não é? As escolas faltam uma subestação de energia, falta uma internet de qualidade. Aí nós estamos vendo os resquícios dessa situação agora na pandemia, não é? Que as pessoas não têm como fazer essas aulas remotas com qualidade. Então, nós precisamos de unidade, de fazer a luta unificada, lutando para que o Fundeb, para valer de forma permanente, com mais recursos advindos da União para cada estado e para cada município. Aqui do estado do Piauí, 10 municípios perderiam investimentos da educação. E o município mais afetado seria Pedro II, Lagoa Alegre e Luiz Correia. E dizer que o Nordeste como um todo, 98% dos estados nordestinos perdem investimentos. E aí, minha gente, eu não estou falando de pouca coisa, não. Eu estou falando da nossa valorização profissional. Eu estou falando de piso. Não é? Se nós estamos achando ruim hoje, porque estamos desvalorizados, estamos há 2 anos sem reajuste salarial, imaginem se nós, atores da educação pública brasileira, não fizermos a luta junto com a sociedade, nós estaremos em maus lençóis. Então, cabe a nós encabeçarmos essa luta. E o Cinti está fazendo, e eu acredito que cada um também vai fazer e já está fazendo. A capital Teresina, que hoje, pela política redistributiva do Fundeb, tem 89 mil estudantes. Então, ela perderia 19% dos investimentos, caso o Fundeb não venha a ser aprovado. Uma média de 97 milhões de complementação. Então, isso é um absurdo. Nós estamos falando aqui de uma política, da principal política de financiamento da educação pública brasileira. Então, a luta não é qualquer coisa, não. Nós temos que correr atrás. Nós temos que fazer a luta com os deputados e, a posteriori, com os senadores também. E aí, dizer para vocês que dentro desse bojo do Fundeb, nós temos que tratar do PNE. Por que o PNE não foi implementado nos estados e municípios? E nós sabemos que a grande maioria das metas e estratégias, se não todas, 90%, não foram implementadas. Nós temos, na rede estadual, alguns casos sorrateiros de formação. E formação pela mediação tecnológica não é a formação estratégica que nós queremos. Ela não nos contempla. Nós queremos uma formação feita pela academia. Nós temos pessoas especialistas na academia para que possa fazer essa formação com os trabalhadores e as trabalhadoras, tanto professores como funcionários. E dizer que a grande maioria das metas não foram implementadas. Isso é um prejuízo histórico para nós trabalhadores, porque o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e os planos estaduais e os planos municipais, eles foram construídos por quem? Por nós, trabalhadores. Então, tem o nosso dedo, tem os nossos anseios, tem as nossas inquietudes, tem os nossos sonhos. O PNE foi construído por nós, trabalhadores, pelas famílias, pelos alunos, não é? Pelos gestores. Então, foi uma equipe, é o sonho de educação de qualidade. Então, lá no Plano Nacional e nos planos estaduais e municipais, tem lá a meta de melhorar a situação do analfabetismo, que ainda é uma situação berrante no Brasil e, por que não, no Piauí. A questão, a meta 17, que trata da equiparação salarial nossa dos professores, de acordo com outras categorias que têm outra formação, que têm o mesmo grau de formação nosso. Trata também de, num determinado período, as escolas de tempo integral serem no país uma média de 50%
se transformarem em escolas de tempo integral. Não do jeito que é implementado aqui no estado do Piauí, não é isso. É escola de tempo integral cumprindo o verdadeiro objetivo, a partir da infraestrutura e também das outras questões de funcionamento. É também elevar o grau de escolaridade daqueles que estudam na EJA, na educação de jovens e adultos. Então, e o próprio financiamento da educação, que é a Meta 20, que é essa que nós estamos tratando, que é o próprio Fundeb. Então, a luta, ela não é pouca, e nós estamos cotidianamente fazendo essa luta, que é uma luta difícil, a começar pelo Congresso, e aí vem para os estados e municípios, né? E cabe a nós articularmos tanto com os deputados federais, mas também com as lideranças aqui do estado do Piauí, para que elas possam também estar ligando para as lideranças, deputados e senadores, para que eles possam articular lá dentro do Congresso Nacional, para que nós sejamos, sim, vitoriosos. E só um lembrete, dizer para vocês que a ação do precatório do Fundeb não está no Supremo. Ela foi dada entrada na Justiça do Piauí, por um grupo de advogados de Brasília, junto com os advogados do Sint Piauí. Agora, a decisão final do precatório do Fundef, quem vai dizer é o Tribunal Federal. Mas porque muitos municípios já receberam e fizeram acordo com os seus trabalhadores. Da mesma forma, nós acreditamos que o governador do Piauí pode também, além da ação que nós já temos tramitando, ele poderá muito bem sentar com o sindicato, que é representante dos trabalhadores, e fazer o acordo. E nós vamos chamar esse acordo obedecendo o que diz a lei do Fundef. E nós vamos sempre estar à disposição da categoria e dos trabalhadores para a luta. É isso que a gente tem feito. E vamos à luta pelo Fundeb permanente, mais robusto, e vamos à luta por todas as bandeiras, todas as pautas, todas as bandeiras de luta do Sint Piauí, para que nós sejamos vitoriosos. E essa vitória não é uma vitória de A ou de B ou de C, é uma vitória da categoria. Da categoria, entenderam? Ok. Muito obrigado, Paulina. Paulo Bezerra, como a CUT está avaliando a questão da educação no Brasil e no Piauí, com as aulas remotas, com essa luta firme contra em defesa do Fundeb permanente, com relação ao precatório, a subvinculação aos 60% para a categoria, para os professores. Como a CUT se insere nesse bojo todo, aqui no Piauí? Teu microfone, Paulo. Vou abrir aqui. Ok, Léo, ok, obrigado. Deixa eu fazer aqui uma colocação aqui em partes para ver se minimamente atende a sua ampla pergunta. Eu vejo só. Em primeiro lugar, gente, a educação básica já diz, é a base de tudo, né? É a base de tudo. E nós não podemos nos contentar com o que está acontecendo atualmente quanto à educação. Essa questão de aulas virtuais, isso pode funcionar em um outro ambiente. Aqui no nosso estado, nós não tem disponibilidade de instrumentos adequados para esse modelo de educação. Sem contar que nós somos totalmente contrários, porque isso diz respeito ao prejuízo para a pessoa, para o trabalhador em educação também. Não apenas para o estudante, mas para o trabalhador. O trabalhador em educação tem a dificuldade da produção do material, e isso, por se alongar e se tornar uma política definitiva, traz prejuízo para o emprego, para o trabalho. Nós temos preocupações com isso. Daqui a pouco não se abrirão mais concurso público para professores e nem para trabalhadores em educação. Viu, Léo? Essa é a preocupação.
Certo. Esse modelo ele traz prejuízo em amplos os sentidos, tanto na qualidade do ensino, quanto na capacitação do trabalhador e no espaço de trabalho. São 3 vertentes que podem trazer prejuízo, e isso imediato, não demora muito tempo. Basta que a preocupação que eu falei na minha participação anterior, a minha preocupação das políticas se tornarem permanentes, levando em conta a pandemia, e sobre a alegação de política emergencial. Daí a pouco vão se perdurar. E só se perdura aquilo que dá economia para o Estado. Como o professor Fábio bem colocou, parabenizo, professor, a sua colocação é excelente, eu ouvi essa última fala, perfeito no que você tem colocado, a respeito da política que é voltada para o cidadão. Nós não temos projeto de educação nesse país. E se o projeto, nesse momento, nós estamos pendengando, e a Paulina coloca bem, que o que tem aí de projeto foi elaborado pelo trabalhador, com a participação dos profissionais. E agora, a participação dos profissionais ela está limitada, e daqui a pouco, se continuar a permanecer políticas emergenciais se tornando definitivas, nem isso teremos. E eu não estou falando aqui de trocadilho, ou não é a posição da CUT, é os números, são os números que comprovam. Bem colocado, quando o professor Fábio coloca aí a questão dos números, nós já estamos passando aí do 4º ou 5º ministro, não tem política definitiva. Qual é o projeto político? O que pensa ideologicamente o ministro? O que ele pensa da educação básica, a formação? O que ele pensa para a educação pública de qualidade e gratuita? Tudo isso nós não conhecemos nada do que acontece nesse país hoje. É a preocupação maior que a CUT tem com a educação nesse momento no país. E além da questão do profissional, como eu coloquei há pouco. Por isso a importância da aprovação do novo Fundeb. Precisamos fazer campanha forte, firme. Nós precisamos nos dirigir ao Congresso Nacional, que restam poucos dias, está aí menos de uma semana. Dia 20 vai ser, próxima semana, próxima terça-feira. Quarta, 20, terça, segunda-feira. Dia 20, segunda-feira. Segunda-feira. Então, nós temos esse pouco espaço de tempo. Aqui no Piauí, nós temos que abordar nossos parlamentares. Vamos produzir material, inclusive pedir a colaboração das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que é importante a participação do popular, não apenas do representante legal, do dirigente sindical, mas do meu deputado. Eu vou dar uma ligada para o meu deputado. Você foi eleito e esse projeto é de importância, porque nós não estamos aqui defendendo a educação com vistas apenas aos profissionais da educação. Nós estamos vendo aqui defendendo a educação para um projeto nacional que traz o melhoramento da educação e uma política definitiva de Estado para uma educação inclusiva, abrangente para todos. Porque nós precisamos pensar numa educação inclusiva. Não pensar apenas no profissional, mas pensar na educação onde ela possa chegar a todos e todas, aonde ela possa chegar com qualidade em todas as pessoas do nosso país. Como bem coloca a Paulina, a questão da educação de jovens e adultos precisa dessa valorização. Me preocupa também, Léo, essa questão da aprovação desse projeto, mas eu acho que dá para a gente correr um pouco. No que diz respeito à negociação, queria me referir a essa questão da negociação sobre o percentual do Fundef para os trabalhadores em educação, nós temos que contar não apenas com a justiça. Repito aqui, estou até colocando mais uma vez, temos que fazer o nosso papel. A nossa agenda, a professora Paulina vai anunciar ainda na reunião, mas eu acho que ela já recebeu o telefonema, se não recebeu, está recebendo, porque o CINT provocou essa agenda e obteve êxito, né, professora? Está me ouvindo aí? O CINT obteve uma resposta. Então, nada mais justo do que a gente se fortalecer com argumentos importantes para conversar com o governador. Eu acredito que isso é mais importante, essa discussão política, do que esperar pela justiça, porque eu tenho preocupação. E daí? O governo já apresentou um projeto educacional para esse estado desse tamanho, muito grande. O secretário de Fazenda se apresentou com um projeto enorme, o governo já está lançando um projeto de educação. E o financiamento não é através do fundo, desse financiamento, com esse recurso?
Não é esse recurso que vai ser investido nesse grande projeto? E esse projeto, como é que ele vai lançar um projeto se não discutiu com a categoria, não discutiu com o síndico, com os professores, levando em conta os trabalhadores? Nós não temos parte nesse recurso. Como é que ele pode lançar um projeto financiando com esse recurso todo, sem antes pensar, inclusive está judicializado. Nós vamos ter um retorno. E a partir do momento que a justiça deferir favorável, tiver uma sentença favorável ao síndico, e o governo já tem investido dinheiro, como é que fica? Tem uma preocupação, a gente tem que se antecipar, discutir isso também. Certo. Tá certo, Paulo, obrigado. Gente, nós já estamos com 1h30 de transmissão ao vivo, né? E eu gostaria, Paulo, para a gente acelerar, né? Acelerar em termos, né? Que a discussão está boa, o debate está bom, mas para a gente agilizar, que você já emendasse com as suas considerações finais, se possível. Tá? Porque a gente já fez só uma rodada de encerramento, tá bom? Tranquilo. Eu me antecipo aqui e vou logo estendendo meus cumprimentos à nossa presidenta. Agradeço o convite, Paulina, professor Fábio, meu companheiro. Muito obrigado pelo espaço de debate. Reconheço aqui que eu participei de uma aula excelente no dia de hoje. Vocês realmente têm conhecimento e tem coisas que eu aprendi hoje aqui que eu já vou sair daqui palestrando amanhã, já vou fazer uns contratos aí, porque é muito importante ouvir o que vocês conhecem realmente desse financiamento da educação. A educação básica, realmente, vocês a gente precisa valorizar e vocês estão com esse domínio. A você, Léo, pela mediação, obrigado pelo espaço. A CUT vai estar disponível a qualquer momento que possa contribuir. Sabemos que a luta não é pouca, como disse a nossa professora, não é pouca. As nossas bandeiras de luta têm que estar na rua, e não se trata apenas de educação, se trata de um conjunto de transformação que o nosso país está sofrendo. Claro, se a gente não der prioridade a algumas bandeiras, a gente sai no prejuízo, e a nossa prioridade é a educação. Prioridade é a educação. Educação e trabalho são prioridade para o nosso país. Nesse momento, se a gente não valorizar, se tratando das ideologias que as pessoas insistem em não discutir, têm medo de discutir ideologicamente a educação, porque nós estamos num confronto direto, né, Léo? E a gente não tem medo de discutir o preconceito, o racismo, nós temos medo de discutir tudo nesse país, e nós não temos que estar com esse recuo. Temos que ter coragem. E é com base na educação, e é com a educação que nós temos que fazer essa discussão. E nós, da CUT, estamos dispostos a levantar essa bandeira e enfrentar essa dificuldade do dia a dia, e contamos, inclusive, com a contribuição importante das pessoas que estão conosco no dia a dia, e, inclusive, as que estão nos assistindo agora. Agradecemos a audiência e o acompanhamento de vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Nós que agradecemos a sua participação. Fábio, professor Fábio Matos, suas considerações finais, por gentileza. Grande Léo Maciel, meu amigo, Liga, meu filho. Você, internauta, que acompanhou essa live, professora Paulina, professor Paulo, nosso agradecimento. Agradecemos a direção do síndico pelo convite. Agradecemos a coordenação aí da comunicação, através do Léo, qual estendemos a todos. Um nosso abraço à CUT estadual, sempre ombreada, CTB, sempre ombreada com a CUT, e dizer a todos e a todas que a política educacional brasileira hoje, infelizmente, é decepcionante. É um projeto que se finda para se iniciar um ciclo de desmantelo ou continuidade do desmantelo da educação pública. A política educacional brasileira que se vem construindo há 3, 4, 5, 6 anos, ela é uma política de desmonte e de desvalorização, porque a educação pública não faz parte do projeto de desenvolvimento desses que aí estão, que aí estiveram, e que provavelmente aí estarão se o brasileiro e a brasileira não tiverem mais consciência na hora do voto. A educação pública se tornou e se torna objeto valioso no período eleitoral, onde a elite que dirige seus políticos coloca ela como pauta importantíssima
coloca ela à frente como uma fala de todos aqueles que vão pedir o seu voto, trabalhador e trabalhadora em educação. Mas, na prática, a educação pública nunca foi e nem será interesse dessa elite que está aí dirigindo o país. Nosso ministro da Educação é irmão de uma das maiores conglomerados da educação. Da educação não, da economia. Qual o interesse que há por trás em desmantelar, professora Paulina, toda a educação pública? Sabe por quê? Porque não é interessante para nenhum político que o povo tenha educação de qualidade. Não há interesse que o povo consiga aprender a pensar. Porque se o povo aprende a pensar, ele vai mandar neste país. E lamentamos como é conduzido a nossa política educacional. Como esse Estado tem colocado, Léo, infelizmente, a política educacional como coisa de segunda categoria. Um país que se preze teria um projeto de desenvolvimento, e esse projeto de desenvolvimento teria um dos seus tripés, seria a educação pública. Um país que se preze, e um Estado que se preze, coloca a educação pública em primeiro lugar. Se você não tem educação, você não tem saúde. Se você não tem educação... Caiu aqui a conexão do Fábio. Eu vou passar, então, professora Paulina, para a senhora emitir as suas considerações finais, porque a gente não sabe se ele vai demorar a conectar ou não, né? Certo. Então, eu quero dizer que a nossa luta Só um tem minuto, que professor. ser... Voltou. Tudo Só me bem. cortando, só porque aí a senhora complementa. Fábio, pode Então, um abraço, complementar. uma boa tarde. Só deixar mesmo deixar os parabéns para a professora Paulina, dizer que a CTB está sempre ombreada, que nós estamos aqui e que estaremos fortalecendo, sim, a luta do CINT, sempre que formos chamados para estarmos ombreando. Grande abraço a todos e a todas. Valeu, Léo, valeu, Paulino, valeu, Obrigado, Fábio. Obrigado. Professora Paulina, pode ficar à vontade. Certo. Então, é dizer a todos que vamos lutar contundentemente, não é, para que o Fundeb, de fato, seja aprovado na semana que vem. Vamos articular com os deputados a quem nós votamos, a quem nós conhecemos, né? Vamos articular, vamos ligar, vamos mandar e-mail. E como é esse Fundeb para valer? É com a complementação da União dobrada, de 10% para 20%, né? Onde mais estados, e principalmente os da região Nordeste, eles serão contemplados com a complementação maior, não é? Para que também o percentual mínimo de valorização seja de 70%, ou seja, saindo de 60% para 70%. Que nesse novo Fundeb tenha a premissa da qualidade e da equidade, né? E que também ele se torne permanente na Constituição. Isso é importante, para que não seja, a cada 10 anos, os deputados possam estar fazendo essa discussão. Que tenha a preservação dos recursos da alimentação escolar, do livro didático e do transporte escolar, né? Através do salário educação, não dentro, fora. O salário educação não é para ficar dentro do fundo. E também incluir os recursos do petróleo e do gás, derivados da exploração do pré-sal, né? E que, com certeza, vai fortalecer mais os estados e municípios. Dizer para vocês que a emenda constitucional, por si só, ela já é um estrago, não é? Ela é um estrago para a educação, para a saúde e para a assistência social. E é uma emenda que tem validade por 20 anos, não é? De congelamento dos recursos públicos, saúde, educação e assistência social. Então, nós precisamos desse oxigênio que é a aprovação do Fundeb. Dizer para vocês que nós continuamos na luta para que o ensino remoto
não tenha a validade para a carga horária, tendo em vista que apenas 9% dos alunos do estado do Piauí estão recebendo e devolvendo essas atividades para os profissionais de educação. Então, a nossa defesa é por educação pública de qualidade e inclusiva, para todos e para todos, para aquele que mora na capital, que mora no interior, que mora no mais distante rincão do Piauí, que mora na zona rural, que é uma criança especial, que é um quilombola, que é um indígena. Então, a nossa luta é para que a escola do Estado brasileiro, e especialmente do Piauí, ela seja inclusiva, e não uma escola exclusiva, como está sendo nesse momento de pandemia, onde não agrega a todos e o foco não é a aprendizagem. O foco é o aceleramento da política de privatização da educação pública através da mediação tecnológica. Então, isso o Sinte Piauí não concorda, não aceita, vai ser sempre resistência nesse ponto de pauta. Dizer para vocês que a ação das ameaças que tem sido feita contra os trabalhadores em educação está tramitando na justiça. Repito, a justiça tem o seu tempo e nós temos que confiar e acreditar na justiça do Estado brasileiro e também do Estado do Piauí. O Sinte está na luta cotidianamente. Eu posso até dizer, nunca nós trabalhamos tanto como nesse período de pandemia, porque é tanta coisa para fazer e a gente não está vendo a pessoa ali ao vivo e a cores, como gostaria de ver. Então, as falhas são tudo assim. Mas estamos trabalhando, estamos dando entrada nas ações, estamos acompanhando as ações para que elas tenham o objetivo de beneficiar todos os trabalhadores em educação do estado do Piauí. O mais é agradecer a Paulo, nosso querido presidente da CUT Piauí, agradecer ao professor Fábio, que é dirigente da CTB, mas é o nosso secretário de Assuntos Educacionais, agradecer a equipe da comunicação aqui, representada pelo Léo e pela Gleide Jane, e um abraço virtual e carinhoso a cada trabalhador e cada trabalhadora em educação que está aqui acompanhando a nossa live, que se dispõe a cada quarta-feira estar aqui presente, fazendo comentários. Nós entendemos que a crítica ela é possível. Agora, não só critique, dê nortes para construir um sindicato cada vez maior e mais fortalecido pela luta daquilo que nós acreditamos, que é o beneficiamento das pautas da classe trabalhadora. E quero também abraçar todos os diretores, seja da direção estadual, seja dos núcleos regionais, que eu vi aqui, praticamente todos os núcleos regionais estão aqui presentes, acompanhando e debatendo conosco um tema tão importantíssimo. Vamos à luta. Fundeb permanente e para valer já. Obrigada a todos e a todas. Obrigado, gente. E dia 20, pelo Fundeb permanente mais robusto. Obrigado a todos, aos núcleos regionais, a quem participou aqui da nossa live. Valeu, obrigado para todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.